Olá, hoje nós vamos falar de regra de 3 simples. E regra de 3 simples nada mais é do que uma grandeza diretamente proporcional. Então aqui não tem nada de novo em relação ao que vimos nas aulas anteriores. Olha aqui, montar uma regra de 3 simples com grandeza diretamente proporcional. Se eu preciso de 8 kg de ração para alimentar 2 cachorros, quantos quilos eu preciso para alimentar 3 cachorros? Se você parar para pensar, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, se você observar, 8 kg de ração alimenta 2 cachorros, ou seja, você tem uma razão de 8 para 2. A cada 8 kg que eu entrego, ele alimenta 2 cachorros, que inclusive isso aqui é uma razão de proporcionalidade de 4. Ou seja, basta eu pegar a quantidade de cachorros, multiplicar por 4, que eu chego na quantidade de ração que ele possui. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. E aqui está uma relação que você pode fazer. Por exemplo, 8 quilos alimentam 2 cachorros, então 3 cachorros vão precisar de uma quantidade X aqui de ração. O único detalhe que você precisa ter quando vai montar uma regra de 3 é o fato de você colocar sempre os elementos do mesmo lado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei ração no lado esquerdo e cachorro no lado direito. Você não pode inverter os lados. E na hora que você vai fazer uma multiplicação, você faz uma multiplicação cruzada, né? Então você vai multiplicar aqui, no caso, 8 vezes 3... e x vezes 2. Esse é o raciocínio. Você vai multiplicar 8 vezes 3, 24, x vezes 2, 2x. 2x é 24, x é igual a 12, que respeita aquela razão de proporcionalidade como nós falamos. Montar uma regra de 3 simples com grandeza inversamente proporcional. Então nós temos aqui, uma cesta de alimentos alimenta um grupo de 5 pessoas em 30 dias. Quantos dias a cesta alimenta 10 pessoas? Aqui você tem que entender o seguinte, são grandezas inversamente proporcionais, correto? Quanto mais pessoas existem no local, menos dias esse alimento vai durar. Então, quanto eu aumento um, o outro diminui. Como é que você vai fazer então? Você vai ter que fazer uma relação em que você inverte algum dos dois valores. Por exemplo, você pode fazer de diversas formas. Um exemplo, aqui você tem aqui pessoas e dias. Primeira coisa que você observou é que existe uma grandeza inversamente proporcional. Então você tem aqui, 5 pessoas está relacionado com 30 dias, 10 pessoas está relacionado com x. Isso aqui está certo? Não. Por quê? Porque isso aqui está em grandeza inversamente proporcional. Seria isso se fosse diretamente. Então como é que eu transformo inversamente em direta? Você pode fazer assim. 5 pessoas está para 1 para 30, assim como 10 está para 1 sobre x. Pronto. Lembra que a gente faz isso na inversamente proporcional? A gente só inverte e pronto, faz do mesmo raciocínio. Aqui você poderia fazer. Aqui nós chamamos de y, aqui nesse exemplo. Como é que ia ficar? Ia ficar da seguinte forma. Se você faz aqui, você vai ficar 5 dividido por y é igual a 10 vezes 1 sobre 30. Ou seja, 10 dividido por 30. E aí você faz a multiplicação. Aqui você pode cortar, é 1 sobre 3, y igual a 15. Então o raciocínio de regra de 3 é a mesma coisa de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Aqui nós temos algumas questões para poder treinar esse conceito, então pause o vídeo e tente responder agora. Vamos lá, se 3,5 kg de feijão custam 13,65, quanto custam 6,5? Aqui, primeira coisa que você observa, é direto ou inversamente proporcional? É diretamente proporcional. Quanto mais quilos, maior o preço. Então você faz o procedimento normal. 3,5 kg de feijão está relacionado com 13,65, 6,5 kg está para x, pronto, multiplica, 3,5x é igual a 6,5 vezes 13,65, e aí você consegue chegar na solução. Aqui, realizando o procedimento, nós vamos multiplicar os dois lados por 10 para poder tirar uma dessas vírgulas. Então vai ficar 35x igual a 65 vezes 13,65. Aqui nós podemos dividir tudo por 5. Então aqui no caso ficaria 7. E aqui 13. 13,65 é divisível por 7. Vamos testar aqui rapidinho. 1.365. Eu não vou fazer o teste porque como o número é pequeno, acaba que vai levar quase que o mesmo tempo eu fazer o teste do que eu fazer direto. E provavelmente vai ser porque senão a conta vai ficar um pouco complicada. Eu acredito que a questão não vai fazer isso. Então 13 por 7, 1, sobra 6, 66. No caso aqui, 9. Subtrai 63,
fica 35, 5, 195. Então, olha aqui. Como no caso é 3,65, eu tenho que colocar uma vírgula, duas casas aqui. Então, fica 1,95. Então, minha resposta aqui nada mais é do que x é igual a 13 vezes 1,95. Ou seja, é 13 vezes 2, no caso seria 26, e eu vou subtrair 5 centavos 13 vezes. Então, eu vou subtrair 65 centavos. Vai ficar, então, 25 e 35. Pronto, esse é o preço. Tente responder a próxima questão. Em certa época, 22 litros de gasolina custavam 67. Qual o preço de 27 litros nessa época? Mesmo raciocínio, ó. Grandeza diretamente proporcional. Quanto mais litros, maior o preço. E aqui é o x. Então, você faz o procedimento. 22x é igual a 67,1 vezes 27. Pronto. Esse é o raciocínio que você vai utilizar. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho que fazer x igual a 67,1 vezes 27 dividido por 22. Eu tenho que dividir esse valor por 11. 67,1 dá para dividir por 11? Vamos testar. 660 é divisível por 11. 660 para 671? Dá para dividir sim, porque eu somo mais 11, né? Então, vamos dividir isso aqui tudo por 11. Dividindo por 11, isso aqui fica 2. E aqui, 671 dividido por 11, 660 é igual a 60. 671, 61. Então, aqui no caso, como é 67,1, é 6,1. Então, no caso, nós temos aqui que 6,1 vezes 27 dividido por 2. Agora, nenhum dos dois valores eu consigo fazer uma divisão por 2, então vou fazer simplesmente uma multiplicação aqui. 27 vezes 6 é igual a 25 vezes 6, 150, mais 12, 162, mais 0,1 vezes 27, 2,7, e aqui tudo isso dividido por 2. Então, 162 por 2, 81, 2,7 por 2, 1,35. Então, nossa resposta seria 82,35. Pausa o vídeo, tente responder a próxima questão. Marlene está lendo um livro com 352 páginas. Em 3 horas de leitura, ela leu 48. Se ela mantiver esse ritmo, quanto tempo ela vai ler o livro todo? Diretamente proporcional, né? Quanto mais horas eu estou lendo, mais páginas eu consigo ler. Então, 352 vem para cá. Aqui fica x. Aqui corta por 2. Fica 24. 350, 340, 170 com 12, 176. Você corta aqui de novo, fica 12. 160 fica 80. 16 por 2, 8, aqui corta de novo, fica 6, 44, aqui corta de novo, fica 3 e 22. O 3 com 3 aqui corta, então nossa resposta vai ser x igual a 22 horas. Pausa o vídeo, tente responder essa próxima questão. Um relógio está marcando 2 horas e 15 minutos. O ponteiro das horas percorre um ângulo de 30 graus em 1 hora. Nós sabemos disso porque um relógio é uma circunferência, possui 360 graus, ele é dividido em 12 pedaços. Então, se você divide 360 por 12, você chega em 30. Então, cada pedacinho desse vale 30 graus. E o ponteiro das horas, ele para passar de um ponto para outro, de uma numeração para outra no relógio, ele precisa de 1 hora. Então, ele anda em 1 hora 30 graus. Quanto mede o ângulo que ele percorre em 15 minutos? É só uma regra de 3, né? Ele anda em 60 minutos, ele anda 30 graus. Quanto mede o ângulo que ele percorre em 15 minutos? Ó, vai ser dividido por 4 isso aqui, né? Então, no caso, seria 7 graus e 30 minutos, que é a metade de 1 grau, né? 7,5 graus. Quanto mede o ângulo entre os ponteiros às 2 horas e 15 minutos? Aqui nós temos que fazer o seguinte. Essa questão ela é uma questão de relógio, em que você tem que dominar alguns conceitos, porque como é que você pode pensar a melhor forma para poder responder esse tipo de questão? Você considera os dois ponteiros inicialmente no ponteiro de meio-dia, ou seja, os dois ponteiros, o pequeno e o maior, eles estão nessa distância, e você calcula a velocidade que cada um anda em um determinado cenário. Porque o que acontece? Quanto que o ponteiro das horas anda? Você sabe aqui, ó, ele faz um ângulo de 30 graus em 60 minutos. Toda vez que passa 1 hora, ele vai de um lugar para outro. Ele faz assim. Então, ele anda 30 graus em 60 minutos. Qual a velocidade que ele anda por minuto? Ele anda 0,5 graus por minuto. Essa é a velocidade do ângulo das horas.
E do ponteiro dos minutos, qual é a variação dele? O ponteiro dos minutos ele dá uma volta na circunferência inteira em 1 hora. Então, em 60 minutos, ele anda os próprios 360 graus. Se você divide 360 por 60, você percebe que o ponteiro dos minutos ele anda 6 graus por minuto. Então, você consegue calcular o ângulo que é formado dessa posição inicial até a posição que você quer, simplesmente com esse cenário. Então vamos calcular aqui, por exemplo, em 2 horas e 15 minutos. Como é que eu faço para calcular o ponteiro das horas? O ângulo que ele forma em relação aqui. Eu vou somar 30 graus para cada hora que eu tenho e vou multiplicar os minutos por 0,5. 2 horas e 15 minutos, o ponteiro não está nessa posição. Muito cuidado com isso. O ponteiro das horas ele vai ter andado um pouquinho nesse sentido. Então ele está no meio aqui, não exatamente no meio, mas ele está entre o tempo de 2 horas e de 3 horas. Ele já está indo em direção às 3 horas. Então ele andou 30 graus aqui e mais esse pedacinho, que foi 15 minutos andando. Quanto é que foi? 0,5 vezes 15. Ou seja, 30 mais 0,5 vezes 15. Isso foi o que ele andou. Foi 60 mais 7,5, 67,5 graus. Agora, qual foi o tempo que o ponteiro dos minutos andou? Basta você olhar daqui para cá. Então, o que foi que você calculou aqui? 67,5. É esse aqui. Você calculou isso aqui, ó. Isso aqui vale 67,5 graus. E o ponteiro dos minutos, ele andou até aqui, ó. Até o ponteiro de 15 minutos que fica aqui. Então, ele andou quanto? Ele andou 90 graus, né? E para você chegar a esse 90, você sabe que cada um é 30, mas se não fosse o valor exato, imagina que ele falasse 2 horas e 14 minutos. Como é que você faz? Você pega os minutos e multiplica por 6, porque é a velocidade dele. Então, se você pega 6 vezes 15 minutos, no caso, você percebe que você iria chegar em 90 graus. Então, daqui, desse ponto inicial até aqui, ou seja, esse valor aqui, é 90. Então, como é que você faz para calcular o ângulo formado entre os ponteiros? Seria a diferença desses dois. Então, seria 90 menos 67,5, que no caso seria 22 graus e 30 minutos. Agora, pausa o vídeo, tente responder essa próxima questão. O navio foi abastecido com comida suficiente para alimentar 14 pessoas durante 45 dias. Se 18 pessoas embarcarem nesse navio, para quantos dias no máximo as reservas de alimentos serão suficientes? Então, aqui nós temos uma questão de grandeza inversamente proporcional. Se 14 pessoas se alimentam durante 45 dias, se eu aumento a quantidade de pessoas, eles vão durar menos dias. Então, eu não vou colocar 45, eu vou colocar 1 sobre 45. E aí, 18 pessoas seria 1 sobre x. E agora eu faço meu procedimento. Faço o mesmo sequência, 14 vezes 1 sobre x, vai ficar 14 dividido por x. E aqui vai ficar 18 vezes 1 sobre 45, 18 sobre 45. Aqui eu consigo cortar por 9, vai ficar 2 e 5. Aqui corta, também fica 7. X é igual a 35. Então ele duraria 35 caso tivesse 18 pessoas. Você percebe que é o mesmo raciocínio, né? 3 torneiras idênticas abertas completamente enchem um tanque de água em 2 horas e 24 minutos. Se em vez de 3 fossem 5 torneiras idênticas, quanto tempo elas levariam para encher o mesmo tanque? A mesma coisa, quanto mais torneiras, menos tempo para encher. Então o que eu faço? Inversamente proporcional. Eu coloco 3 e 5, e aqui eu posso colocar 2 horas e 24 minutos, 1 hora, 1 sobre 2 horas e 24 minutos, e aqui 1 sobre x, o meu tempo. Então essa é a proporção que eu vou utilizar. Vou fazer a multiplicação, 3 dividido por x é igual a 2 horas é igual a 5 dividido por 2 horas e 24 minutos. Aqui eu vou colocar tudo num valor só, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar, né? Então, como cada hora vale 60, 120 são 144 minutos. Pronto. Fica muito melhor de se trabalhar dessa forma. Agora eu vou fazer a multiplicação. 5x é igual a 144 vezes 3. 10x é igual a 144 vezes 3 vezes 2, ou seja, 288 vezes 3. Então, 10x é igual a 200 vezes 3, 600, 80 vezes 3, 240, 8 vezes 3, 24. Então, 10x é igual a 864. Eu sei que x vai ser, então, 86,4. Só que quanto equivale cada 0,1 de 1 minuto? 1 minuto, ele possui 60 segundos. Então, 0,1 minuto seria 6 segundos. 0,4 seria 24 segundos. Muito cuidado para isso.
Você tem que fazer essa transformação. Então, no caso aqui, você teria 86 minutos, que é 60 minutos, 1 hora, 26 minutos e 24 segundos. Essa é a sua resposta. O relógio de uma praça adianta 21 segundos a cada 7 dias. Quanto ela adianta em 360 dias? É diretamente proporcional. Quanto mais tempo, mais ele vai ficar adiantando. Então, 21 está para 7, assim como 360 dias está para x. Aqui corta, aqui vai ficar 3 e 1. Então, x é igual a 360 vezes 3. Isso aqui, eu já posso até fazer uma transformação, porque eu vou achar essa resposta aqui em segundos, correto? Porque eu estou colocando aqui o valor em segundos. E aí, fazendo a transformação para minuto, eu tenho que dividir depois esse valor por 60. Então, isso aqui é a mesma coisa que 360 dividido por 60, 6 vezes 3 minutos, que é igual a 18 minutos. Pausa para responder essa questão. Nelson costuma fazer sua caminhada em um parque partindo e chegando sempre ao mesmo ponto. Dando 60 passos por minuto, ele faz a caminhada em 36 minutos. Para fazer essa caminhada em 30, quantos passos por minuto ele deve fazer? Então, se ele quer diminuir o tempo de corrida, ele tem que correr mais rápido. Então, ele tem que dar mais passos por minuto. É uma grandeza inversamente proporcional. Então, você pode fazer aqui. 60 passos estão relacionados com 1 sobre 36 minutos. X passos estão relacionados com 1 sobre 30. Então, você faz a multiplicação aqui. 60 vezes 1 sobre 30 é igual a x dividido por 36. Isso aqui é igual a 2. Então, x é igual a 72. E aqui, para finalizar, nós temos mais... duas questões para poder trabalhar a porcentagem. Para poder trabalhar a regra de 3, só que agora com porcentagem. Uma montadora de automóveis produz mensalmente 1.200 veículos e vai aumentar em 15% essa produção. Quantos veículos passará a produzir? Porcentagem, o maior cuidado... Para a porcentagem, o maior cuidado que você tem que ter é você saber o que ele está perguntando, porque na porcentagem existem 3 informações. O valor inicial, o aumento e o valor final. Então, sempre você tem que observar o que a questão está te oferecendo e o que ela está perguntando. Por exemplo, aqui é o valor inicial. Ela hoje produz 1.200. Ela vai aumentar em 15% essa produção. Isso aqui é aumento. Quantos veículos ela passará a produzir? Ou seja, ela quer saber o final. Porque ele poderia perguntar quantos veículos aumentaram, enquanto a produção aumentou. Aí ele quer saber o aumento. Então, o cuidado que geralmente porcentagem ocorre é esse bem daí. É a pessoa confundir o aumento e o valor final. E isso varia muito, porque às vezes um pequeno detalhe pode fazer total diferença. Por exemplo, imagina que eu digo que eu tenho um carro Imagina que eu digo que eu tenho uma bicicleta que custa R$1.000, por exemplo, e ela sofreu um aumento de 200%. O que esse de significa? De 200%, isso aqui está dizendo que eu tive um aumento de 200%, ou seja, eu tive um aumento de R$2.000 e agora ela custa R$3.000. Quando eu falo de, eu estou falando do aumento. Se eu tivesse falado um aumento para 200%, o que isso significa? Que isso aqui é o valor final. No início eu tinha 1.000, 200% de 1.000 é 2.000, então ele virou 2.000 e o aumento seria apenas de 1.000. Então apenas um de para um para já muda completamente o porque ele pode estar falando. Quando ele fala de, ele fala do aumento, do para, ele fala do valor final, por exemplo. Então aqui é só um cenário de como porcentagem interfere. Então aqui ele vai aumentar em 15% essa produção, então ele vai ter um aumento. 1.200, o que seria 10%? É só você cortar um zero. O que seria 5%? Seria metade disso, 60. O que seria 15%? É 10% mais 5. Então, 180. O aumento foi de 180. Qual a produção que ele vai ter agora? 1.380. Bem tranquilo, né? Vamos para a última questão. Após aumento de 8%, a mensalidade de uma escola particular passou a ser 459. Qual era a mensalidade antes do aumento? Olha novamente aqui. Ele quer saber o valor inicial, ele te disse um aumento em porcentagem e ele te deu o valor final. Então você tem um valor inicial, que ele é sempre 100%, o valor inicial sempre vai ser 100%. Você somou com 8% e você chegou nesse valor final, que é 108%. Então 459, ele vale 108%. E ele quer saber o quê? Ele poderia perguntar quanto era o aumento, que seria no caso 8%, ou então ele poderia saber qual é o valor inicial, que é 100%, é o que ele quer saber. Então você pode fazer a regra de 3. 108% vale 459, 100% vale quanto? O porcento, a porcentagem corta, e aqui você vai fazer essa multiplicação.
108x é igual a 459 vezes 100. Então, x é igual a 45.900 dividido por 108. Aqui vamos dividir por 2, os dois cenários vão ficar 54. 45 é 22.500. 900 é 450, então é 22.950. Vamos dividir os dois por 2, vai ficar igual a 27. E isso aqui vai ficar 11.950, vai ficar 450 mais 25, 475. Eu consigo dividir por 3? 7 mais 9 mais 5, consigo. Então vamos dividir isso aqui por 3. Eu consigo 11.000, eu consigo dividir 9.000, seria 3.000. Sobraria 2.400. 2.400, 8. 75 é 25. Isso aqui tudo dividido por 9. Consigo dividir de novo? 5 com 7, 8, 15, 18. Consigo. Então vamos lá. 3.000 por 3 seria, vou fazer aqui, 3.825 dividido por 9. Dividido por 3, 1.825 que sobrou. Eu consigo 600, seria 200. 225 é 210, seria 7. Para 225, 210, seria 15. 15 por 3 seria 5. Então, isso aqui é 1.275 por 3, que eu vou fazer a divisão. 1.200 é 400, 75, 25. Então, a mensalidade antes do aumento era de R$ 425. E aí, ali teve esse aumento, que nós até poderíamos calcular, e chegou nesse valor final de 459. Com isso, finalizamos aqui essa parte de regra de 3 simples, e na próxima aula nós vamos falar de regra de 3 composta, inclusive treinando com algumas questões que caíram no Enem. Então, te aguardo lá.